A paz do Senhor para todos, louvado seja Deus. Eu sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação, amém? A placa está indicando: leia a Bíblia e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vemos, amada igreja do Senhor, noiva do Cordeiro de Deus. Vemos que os dias, louvado seja Deus, que nós estamos vivendo são dias maus. São dias difíceis, louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos, louvado seja Deus, uma guerra grande, tanto espiritual como ideológica, nesses dias que nós estamos vivendo, acerca das más informações. Muitos crentes, louvado seja Deus, estão desinformados da palavra de Deus. É por isso que o inimigo ele luta para cegar o seu entendimento. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça. Então sabemos, louvado seja Deus, que o inimigo ele luta para que quanto mais, louvado seja Deus, o homem não venha ter conhecimento da verdade e ler a Bíblia, louvado seja Deus, ele fique, louvado seja Deus, uma presa fácil para o seu inimigo. A Bíblia diz, louvado seja Deus, Deus falando para o profeta Oséias, ele diz: o meu povo, Oséias, perece por falta de conhecimento. Então vemos, louvado seja Deus, que muitos estão perecendo, louvado seja Deus, porque não estão dando ouvido e nem estão dando crédito à palavra de Deus. Muitos estão mais buscando a palavra de Deus para a sua vida. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Mateus capítulo 22, 29, errais o homem não conhecer as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Então devemos, louvado seja Deus, buscar conhecer, louvado seja Deus, as Escrituras, a palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Diz o salmista Davi no Salmo 119, no versículo 105, se não me falar a memória. Então vemos, louvado seja Deus, que muitas vezes perecemos, louvado seja Deus, por deixarmos de buscar a presença de Deus e principalmente de ler a Bíblia. A Bíblia diz, louvado seja Deus, no livro de João, no capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna, e é delas que de mim testifica, disse-lhe Jesus. Se você é novo aqui neste canal, louvado seja Deus, se inscreva, deixe o seu like, louvado seja Deus, para fortalecer o canal. Deixe o seu comentário, louvado seja Deus, o que é que você acha, louvado seja Deus, dos crentes, louvado seja o nome do Senhor, que estão largando a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que o homem, louvado seja Deus, ele perece por falta de conhecimento. No capítulo 5, versículo 39 de João, Deus fala, louvado seja Deus, dessa forma, que examinar as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna, e é delas que de mim testifica, disse Jesus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, Deus adverte a sua igreja acerca dos finais dos tempos, que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia, porque o fim está próximo. Então vemos, louvado seja Deus, que a falta de informação, a falta de leitura, a falta de comunicação, louvado seja Deus, com a palavra de Deus, está deixando, louvado seja Deus, muitos crentes incrédulos, deixando de crer, deixando de acreditar, louvado seja Deus, nas promessas de Deus. Então quando nós deixamos, louvado seja Deus, de buscar a presença de Deus, quando nós deixamos de ler a Bíblia, quando deixamos, louvado seja Deus, de se esforçar, de estar de joelho orando, buscando a presença do Senhor, nós ficamos uma presa fácil para o nosso adversário. A Bíblia diz, louvado seja Deus, nas cartas do apóstolo São Pedro, que o diabo, o Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Então o inimigo de nossas almas fica só observando, louvado seja Deus, aqueles que estão verdadeiramente buscando a palavra de Deus, que estão buscando a presença do Senhor para a sua vida, aqueles que verdadeiramente estão voltando o seu coração e se revestindo com a graça de Deus, porque os dias são maus,
Os dias são trabalhosos e os dias são difíceis. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Mateus 24, no versículo 40 e 41, Jesus Cristo disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então vemos, louvado seja Deus, de muitos crentes que por deixarem de buscar a Deus, da palavra de Deus, e deixar de orar a presença do Senhor, muitos estão ficando fracos, estão vivendo uma vida carnal, uma vida natural na presença de Deus. O crente ele tem que saber discernir, louvado seja Deus, o que é bom e o que é ruim. Devemos, louvado seja Deus, entender que o alimento vivo é o pão que desce do céu, é a palavra de Deus que desceu sobre a nossa vida, louvado seja Deus, para nos alimentar e nos saciar espiritualmente. O próprio Jesus Cristo, ele citou para o diabo lá em cima do monte, louvado seja Deus, quando ele foi transportado ao deserto para ser tentado pelo diabo. No capítulo 3, ou no capítulo 8, versículo 3 de Deuteronômio, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, isto viverá o homem. Para nós encerrar, louvado seja Deus, eu quero aqui, louvado seja o nome do Senhor, convocar você, louvado seja, para nós orar, para nós buscarmos a presença do Senhor. Vamos orar pela nossa nação, porque o que há de vir virá e não tardará, porque devemos entender e saber que se Deus permitiu o mal vir sobre as nossas vidas, é porque Deus quer levantar a igreja na terra que está dormindo o sono da negligência. Vemos, louvado seja Deus, que a igreja só deu crescimento lá no livro de Atos, louvado seja, no capítulo 2, quando Deus mandou uma tão grande perseguição para que a igreja viesse se despertar e se acordar. Esperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo esclarecerá a tua vida, louvado seja Deus. Pois que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe, minha irmã. Fique na paz de Cristo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A paz do Senhor para todos, louvado seja Deus. Eu sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Amém? A placa está indicando, leia a Bíblia e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vemos, amada igreja do Senhor, noiva do Cordeiro de Deus. Vemos que os dias, louvado seja Deus, que nós estamos vivendo são dias maus. São dias difíceis, louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos, louvado seja Deus, uma guerra grande, tanto espiritual como ideológica, nesses dias que nós estamos vivendo. Acerca das más informações. Muitos crentes, louvado seja Deus, estão desinformados da palavra de Deus. É por isso que o inimigo ele luta para cegar o seu entendimento. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça. Então sabemos, louvado seja Deus, que o inimigo ele luta para que quanto mais, louvado seja Deus, o homem não venha ter conhecimento da verdade e ler a Bíblia, louvado seja Deus, ele fique, louvado seja Deus, uma presa fácil para o seu inimigo. A Bíblia diz, louvado seja Deus, Deus falando para o profeta Oséias, ele diz, o meu povo, Oséias, perece por falta de conhecimento. Então vemos, louvado seja Deus, que muitos estão perecendo, louvado seja Deus, porque não estão dando ouvido e nem estão dando crédito à palavra de Deus. Muitos estão mais buscando a palavra de Deus para a sua vida. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Mateus capítulo 22, 29, errais o homem não conhecer as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Então devemos, louvado seja Deus, buscar conhecer, louvado seja Deus, as Escrituras, a palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Diz o salmista Davi no Salmo 119, no versículo 105, se não me falar a memória. Então vemos, louvado seja Deus, que muitas vezes perecemos, louvado seja Deus, por deixarmos de buscar a presença de Deus e principalmente de ler a Bíblia. A Bíblia diz, louvado seja Deus, no livro de João, no capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna, e é delas que de mim testifica, disse-lhe Jesus. Se você é novo aqui neste canal, louvado seja Deus, se inscreva.
Deixa o seu like, louvado seja Deus, para fortalecer o canal. Deixa o seu comentário, louvado seja Deus. O que é que você acha, louvado seja Deus? Dos crentes, louvado seja o nome do Senhor, que estão largando a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que o homem, louvado seja Deus, ele perece por falta de conhecimento. No capítulo 5, versículo 39 de João, Deus fala, louvado seja Deus, dessa forma que examinar as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna. E é delas que de mim testifica, disse Jesus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, Deus adverte a sua igreja acerca dos finais dos tempos. Que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia, porque o fim está próximo. Então vemos, louvado seja Deus, que a falta de informação, a falta de leitura, a falta de comunicação, louvado seja Deus, com a palavra de Deus, está deixando, louvado seja Deus, muitos crentes incrédulos, deixando de crer, deixando de acreditar, louvado seja Deus, nas promessas de Deus. Então quando nós deixamos, louvado seja Deus, de buscar a presença de Deus, quando nós deixamos de ler a Bíblia, quando deixamos, louvado seja Deus, de se esforçar, de estar de joelho orando, buscando a presença do Senhor, nós ficamos uma presa fácil para o nosso adversário. A Bíblia diz, louvado seja Deus, nas cartas do apóstolo São Pedro, que o diabo, o Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Então o inimigo de nossas almas fica só observando, louvado seja Deus, aqueles que estão verdadeiramente buscando a palavra de Deus, que estão buscando a presença do Senhor para a sua vida, aqueles que verdadeiramente estão voltando o seu coração e se revestindo com a graça de Deus, porque os dias são maus, os dias são trabalhosos e os dias são difíceis. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Mateus 24, no versículo 40 e 41, Jesus Cristo disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então vemos, louvado seja Deus, de muitos crentes que por deixarem de buscar a Deus, da palavra de Deus, e deixar de orar a presença do Senhor, muitos estão ficando fracos, estão vivendo uma vida carnal, uma vida natural na presença de Deus. O crente, ele tem que saber discernir, louvado seja Deus, o que é bom e o que é ruim. Devemos, louvado seja Deus, entender que o alimento vivo é o pão que desce do céu, é a palavra de Deus que desceu sobre a nossa vida, louvado seja Deus, para nos alimentar e nos saciar espiritualmente. O próprio Jesus Cristo, ele citou para o diabo lá em cima do monte, louvado seja Deus, quando ele foi transportado ao deserto para ser tentado pelo diabo. No capítulo 3, ou no capítulo 8, versículo 3 de Deuteronômio, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, isto viverá o homem. Para nós encerrar, louvado seja Deus, eu quero aqui, louvado seja o nome do Senhor, convocar você, louvado seja, para nós orar, para nós buscarmos a presença do Senhor. Vamos orar pela nossa nação, porque o que há de vir virá e não tardará, porque devemos entender e saber que se Deus permitiu o mal vir sobre as nossas vidas, é porque Deus quer levantar a igreja na terra que está dormindo o sono da negligência. Vemos, louvado seja Deus, que a igreja só deu crescimento lá no livro de Atos, louvado seja, no capítulo 2, quando Deus mandou uma tão grande perseguição para que a igreja viesse se despertar e se acordar. Esperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo esclarecerá a tua vida, louvado seja Deus. Pois que Deus abençoe, meu irmão, que Deus abençoe, minha irmã. Fique na paz de Cristo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.